próximo domingo, o Clube Desportivo Nacional completa 109 anos de vida. Uma existência rica, cheia de motivos de orgulho para todos os nacionalistas e o pretexto ideal para uma conversa com o Presidente do Clube, o Engenheiro Rui Alves. Presidente, um aniversário, como todos os outros, como tem sido marcante, sem dúvida nenhuma, mas que surge numa altura em que o clube atravessa um período de grande vitalidade, mas a olhar para o futuro com mais ambição do que aquilo que é a realidade atual. Começo por um cumprimento muito especial a todos os nacionalistas. Este, como tenho por hábito dizer, 9º ano do segundo centenário do clube, é marcado por uma situação, enfim, sobretudo no topo daquilo que é o motor da atividade desportiva do clube, que é o futebol profissional, uma situação que aconteceu na temporada anterior, a que nos leva neste momento a disputar a Liga Pro, e portanto o que não desejaríamos, mas esse acaba por ser também um desafio na história, digamos, deste clube centenário, de recuperar posições também de liderança nesta área, portanto, e toda esta época pensada para o regresso aos maiores do futebol e com isso alavancar depois todas as atividades desportivas no seio do clube. De qualquer forma, o facto do Nacional estar a disputar a Liga Pro em termos de futebol sénior não tem impedido o clube de continuar ativo e vivo em muitas outras frentes. Não tem, obviamente que não tem, nem porventura poderia ter, não poderíamos baixar os braços perante, digamos, essa realidade, mas coloca-nos um desafio com dificuldades acrescidas para no posicionamento do clube em relação a que são as suas responsabilidades em todas as atividades desportivas se desenvolvem e em tudo aquilo que é o seu papel nesta área. De qualquer forma, digamos, para grandes desafios, grandes respostas, aí está, a meu ver, todo o clube mobilizado em torno dos seus principais objetivos. Temos o futsal, temos a natação, temos o pádel, temos o ténis, temos o automobilismo, temos um conjunto de modalidades que acaba também por levar o nome do clube a diversos setores e a diversas áreas na região e fora dela. Exemplo disso, por exemplo, a participação de uma equipa de natação no Campeonato Nacional da Terceira Divisão Feminina no passado fim de semana, a equipa de pádel na Liga de Clubes, enfim, uma série de atividades que continuam a levar a marca nacional um pouco a todo lado. Sim, continuamos mantendo, digamos, essa matriz do clube, enquanto potenciador do atletismo no seio da instituição, sabendo que também aqui a atualidade reflete problemas no desenvolvimento pleno, digamos, e de crescimento das diferentes modalidades. Assiste-se, para além de que Portugal e a Madeira não fugindo à regra, antes pelo contrário, começa a ter, digamos, do ponto de vista demográfico, alguns problemas que acabam depois a jusante de trazer, digamos, menos praticantes às diferentes modalidades. Assiste-se também a uma certa futebolização do desporto e, portanto, que acresce ainda que o desenvolvimento do futebol feminino acaba também por contribuir para uma futebolização global, fazendo com que o número de praticantes das diferentes modalidades acabe por ser menor. De qualquer forma, o clube, como disse, fiel à sua matriz, digamos, quase cultural, de cultura desportiva, tem feito todo o esforço de manter ativas e em desenvolvimento essas diferentes modalidades que dão corpo, digamos, à história do clube e, portanto, sem elas não seríamos os mesmos e o lema "não hajam com a gente" não teria tanto significado. E, portanto, vamos continuar a dedicar um pouco de atenção à sua manutenção e desenvolvimento.
Presidente, certificação enquanto entidade formadora, um projeto que o Nacional abraçou desde o início e que o torna cada vez mais uma referência na formação em Portugal. Em primeiro lugar, o abraçou não será, digamos, a palavra mais correta, porque, no fundo, não podemos abraçar uma coisa que somos obrigados por regulamentação. Mas, digamos que aderimos com um abraço, sim, à exigência da Federação. Tendo conhecimento que, normalmente, digamos, os órgãos do futebol, as suas iniciativas estão normalmente ligadas, muitas vezes não ao interesse do futebol em si, mas o interesse imediato dos grandes do futebol português. Mas, neste caso, acaba por ser também, começar por aí o grande interesse, não tenho qualquer dúvida, mas muitas vezes esses interesses acabam de ser comuns ao resto das instituições e, portanto, nesse caso, esta certificação obriga, digamos, a modelar uma organização. Não quer dizer que não a tivéssemos dentro da instituição, mas, digamos, esta obrigação obrigou a modelar uma organização relacionada com a formação no seu todo e que nos obrigou, digamos, nessa modelação a algumas alterações, a alguma estruturação, digamos, de todo o edifício da formação, o que nos levou, digamos, a uma intervenção infraestrutural no sentido de atingirmos, se possível, a classificação máxima dentro do quadro das entidades formadoras em Portugal. Daí que tivéssemos uma intervenção, mesmo num quadro de grande dificuldade financeira, em consequência da nossa descida à Liga Pro, de criarmos, digamos, instalações físicas modulares para o projeto da Academia do Nacional, que não será ainda, digamos, com apenas aqueles 2 campos, uma verdadeira academia, mas que é um princípio que nos vai levar depois a termos uma academia, com certeza daqui a 10 anos, o nosso clube será uma referência em termos da sua infraestrutura física e humana para as obrigações enquanto entidade formadora. O futebol de formação sempre foi uma das grandes paixões deste clube e deste presidente. Sempre foi porque, digamos que, se procurarmos compreender o desporto, verificamos claramente que o desporto caminhou para duas dimensões com uma separação bem vincada. Uma dimensão desportiva plena, que tem muito a ver com a formação integral dos nossos jovens, homens e mulheres, e uma outra dimensão profissional do desporto, onde os fatores económicos acabam por serem mais determinantes e condicionarem mesmo a visão do desporto do lado purista do termo. E, portanto, o futebol, porque exalta, digamos, estas duas dimensões do desporto, e estas duas dimensões do desporto só podem ser exaltadas e serem mais vincadas quando, do lado da parte desportiva, social da dimensão que se quer do desporto, temos bem vincada do ponto de vista da organização esse desenvolvimento integral que queremos num atleta ligado, digamos, ao desporto, neste caso, à atividade futebol, em contraponto com a dimensão profissional. E por isso, quanto mais e melhor fizermos na formação dos nossos jovens, fora da ótica, digamos, da dimensão profissional do desporto, da dimensão económica associada à dimensão profissional
do desporto, mais vincado fica, digamos, o nosso papel enquanto vivendo estas duas realidades. E por isso temos que manter um grande carinho e um grande investimento naquilo que for possível dentro da nossa formação, sendo que não deixaremos de ter também alguma visão, se calhar egoísta, da situação, pensando sempre que dentro desse objetivo da formação integral do ser humano que preside, digamos, a academia, que dentro dos números, do número de praticantes, algum passará para a outra dimensão do desporto. E, portanto, temos que viver estas duas realidades. Temos alguns projetos também que estão na calha, o Presidente já falou nisso publicamente, nomeadamente a construção do pavilhão e o alargamento da cidade desportiva. Isso são projetos que continuam serão fundamentais para o crescimento da instituição. Infelizmente, julguei que neste momento estaríamos já em fase de proposta, digamos, às entidades responsáveis pelo licenciamento que tem, neste caso, terá que ter a participação quer do município do Funchal, quer do Governo Regional. Confesso que gostaria que a situação estivesse numa fase mais adiantada, mas é fundamental no sentido de o Nacional conseguir, por um lado, concretizar em pleno, digamos, uma academia de futebol aqui na Choupana e um pavilhão que potenciará, digamos, quer o futsal que já existe, não sei, os nossos veteranos de handball também poderão aqui praticar e o ressurgimento no seio da instituição também de outras modalidades de pavilhão. E, portanto, a juntar a isso teremos também a concretização desse sonho que é um lar de terceira idade junto aqui ao nosso complexo e digamos que o nosso complexo desportivo poderá ser também uma referência nacional. E, portanto, vamos nos concentrar nesse objetivo, sabendo que o financiamento, digamos, a essas infraestruturas passará muito pela compreensão do poder político dessa realidade e, portanto, naturalmente contaremos nessa altura, esperamos contar quer com o poder regional, quer com o poder local para a concretização desse grande objetivo para a nossa cidade desportiva. O seu mandato vai sensivelmente a meio, falta 1 ano e meio para terminar. Será possível ver-se alguma coisa efetiva no terreno, naquilo que falta para te concluir o mandato? Acho difícil se ainda dentro deste mandato puser relativamente a cada um dos itens desses objetivos, lançar a primeira pedra, já me sentiria bastante feliz, sabendo que todo o processo consente, primeiro, um licenciamento no âmbito, digamos, urbanístico, depois para um financiamento económico, digamos, à realização, o tempo, 1 ano e meio, talvez seja curto para isso, mas de qualquer forma, o fundamental é que cheguemos neste 1 ano e meio com a certeza que isso vai ser uma realidade, digamos, para os mandatos posteriores e, portanto, para mim o meu grande objetivo, uma grande responsabilidade é conseguir criar condições para que isso aconteça. Falou há pouco da compreensão e do apoio das entidades públicas. A realidade da região é essa, não há muitos apoios, nem muitos patrocinadores, nem muitos mecenas privados que possam de alguma forma ajudar a alavancar a atividade desportiva, especialmente um clube com a dimensão do Nacional. Como é que está a relação do clube neste momento com as entidades públicas, nomeadamente no que diz respeito aos apoios e às subvenções neste caso às subvenções às atividades, sejam do futebol profissional, sejam das outras modalidades? Olha, eu penso que a dificuldade de ter investidores privados associados à realidade desportiva da região
terá que ser vista como uma vantagem. A parte privada, digamos, do ponto de vista de uma ótica de gestão, é dos clubes, instituições que são geridas, enfim, numa gestão quase empresarial e que lhes confere, digamos, uma otimização dos seus recursos perante os objetivos a concretizar muito superior àquilo que é a panagem, enfim, da administração pública. E, por outro lado, tem permitido que a região e as suas principais instituições vivam, digamos, uma aliança sólida no sentido destas instituições participarem ativamente, quer no projeto de inclusão nacional que a própria autonomia representa, quer da afirmação, digamos, das qualidades acrescidas que a institucionalização da autonomia na região acaba por traduzir. E, portanto, nesse sentido, tem que ser vista como uma vantagem. E é essa vantagem que, a meu ver, deverá, no seio do poder regional, elevar a responsabilidade e sensibilidade para a problemática institucional do desporto, clubes versus gestão pública do desporto. E o nosso papel enquanto dirigentes é, digamos, sensibilizar os poderes para esta realidade, fazendo com que os seus principais responsáveis tenham do desporto ou deem ao desporto a importância que ele merece no seio de uma sociedade moderna onde é transversal às mais diferentes realidades com que uma comunidade tem que viver. E, portanto, é esse o nosso desafio, a nossa luta, e esperamos que, em razão, digamos, tudo aquilo que eu disse, de que neste processo tem que haver dois vencedores, a região autónoma da Madeira e as suas instituições desportivas. O Dr. Alberto João Jardim vai ser condecorado no próximo domingo com o Condor de Ouro com Palma. É um pouco o reconhecimento da forma como ele olhou para o desporto e em geral durante o seu mandato enquanto Presidente do Governo Regional. Sim. Se podemos, digamos, eleger uma das razões fundamentais para que os sócios em Assembleia Geral tenham atribuído este prémio ao Dr. Alberto João Jardim, tem muito a ver, e é em sequência daquilo que eu disse, de ele fazer com que, durante os seus mandatos, tenham havido sempre dois vencedores, na ótica, obviamente, que estamos a falar do desporto e da importância fundamental que tinha para a sociedade madeirense, para a Madeira, para a região autónoma que, enfim, estava a dar os seus primeiros passos. Foi fundamental, foi um líder fundamental em colocar o desporto num lugar de destaque nessa inclusão no todo nacional que só o desporto permitiu, e diria mais, que os madeirenses passassem a ser vistos como portugueses de primeira. Nenhuma outra atividade, nenhum outro setor contribui mais para a inclusão da Madeira no todo nacional que o desporto. E o Dr. Alberto João percebeu, enquanto líder, isso como ninguém, e fez de facto do desporto, do desenvolvimento desportivo, da afirmação de atletas a nível regional, nacional e internacional, um desiderato dos seus mandatos. E, portanto, é isso que queremos reconhecer. E que, através também disto, que quer os atuais, quer os futuros governantes, tenham sempre, sobretudo nesta área, o Dr. Alberto João como referência, digamos, desta dimensão humana que só o desporto confere. Neste momento, como dissemos no início da conversa, a equipa sénior está a disputar a Liga Pro. Que balanço é que faz ao campeonato, numa altura em que estão decorridas 11 jornadas? O Nacional tem um jogo a mais, já disputado, mas de qualquer forma
cerca de um terço do campeonato disputado, que balanço é que faz à prestação da equipe? Balanço terá que ser positivo se olharmos na ótica dos principais objetivos. Se neste momento terminasse o campeonato, o Nacional ascenderia à Primeira Liga, que é o seu principal objetivo, e nesse sentido teria, numa ótica matemática, digamos, de análise, de estar satisfeito. Não estarei tanto, porque se me perguntasse no início, neste exato momento achava que o Nacional estaria em primeiro lugar na Liga Pro. E só não somos nem fomos por uma semana em que, inexplicavelmente, alguma coisa não correu como acho que devia ter acontecido. E, de qualquer forma, os indícios de retoma em relação a esses objetivos e à performance que se exige a um candidato começam a manifestar-se e, portanto, nesse sentido, digamos, a minha perspectiva é de que estamos no caminho certo para atingirmos o êxito que nos propusemos no início. A concorrência é variada e forte e os dois próximos adversários serão precisamente dois concorrentes diretos. Para começar, já o Farense, na véspera do aniversário, depois uma deslocação ao Estoril. O que é que espera desta fase até o Natal? Quem tem os objetivos que o Nacional tem deve concretizar e manifestar a sua superioridade competitiva nesses momentos. É exatamente contra esses candidatos que o Nacional deve afirmar a sua superioridade. É que, se afirmarmos a superioridade, claramente iremos constatar que somos os melhores. Continuo a pensar que o Nacional é a melhor equipa da segunda Liga, o melhor plantel da segunda Liga e, portanto, se quiser, como autoelogio, de cima a baixo, acho que o Nacional é o melhor. Isso resulta também do grande esforço feito pela direção no sentido de manter a estrutura base da equipa da temporada passada. Preocupou o facto de não termos ainda um Prado que possa, de alguma forma, ajudar dar a resposta que esse esforço feito pela administração do clube merece? Claro que sim. Isso, por outro lado, significa que estamos a ser derrotados há uns anos esta parte no trabalho que temos que ter no sentido de o Governo ter sensibilidade e capacidade de entender a dimensão que o desporto dá à região autónoma da Madeira, a dimensão que dá à afirmação da Madeira no todo nacional, a dimensão que dá à inclusão dos madeirenses no todo nacional e a dimensão que dá à promoção da Madeira enquanto destino turístico insular e de importância acrescida do ponto de vista económico para o nosso PIB, digamos assim, e, portanto, confesso que, porventura, a nossa comunicação pessoal enquanto dirigente ou de outros dirigentes não foi suficiente para que o atual governo que vem na sequência, com o mesmo responsável, quer o seu líder máximo, quer o responsável pela tutela, ainda não fomos capazes do ponto de vista da nossa comunicação, que a mensagem chegasse ao governo de forma adequada e portanto, tarda a haver, a meu ver, uma resposta para a dimensão que o desporto merece nesta nossa vivência, na vivência da nossa comunidade. E, portanto, por vezes, uma pouca, digamos, reflexão profunda desta realidade a pouca reflexão acaba para conduzir para uma plataforma de decisão do politicamente correto, que de correto nada tem,
porque não soube explorar, digamos, as virtualidades e a dimensão que, de facto, o desporto tem no contexto da região autónoma da Madeira. Com todos estes atrasos, eventualmente a subvenção relativa a esta temporada poderá chegar só quase no fim da época. Que não deixa de ser uma normalidade e eu, portanto, não posso me sentir assim, satisfeito por aparentemente verificar de que desde a liderança do governo até digamos, a orgânica mais diretamente responsável pelo andamento das situações, que não posso sentir que haja aqui uns braços cruzados perante este grave problema, especialmente quando o rigor e a exigência que se põe hoje ao desempenho de uma atividade profissional, pelo controle que existe de todo o seu funcionamento, portanto, não conseguimos disputar objetivos, digamos, altos, como é o caso do Nacional, ou outros objetivos que serão, porventura, lutas pela manutenção, num quadro, digamos, de incumprimento salarial, incumprimento nas responsabilidades fiscais e sociais das instituições e, portanto, não posso assistir a um governo de braços cruzados para este problema, portanto, que há e hoje ser resolvido para, de uma vez por todas, independentemente de como se posiciona, digamos que as épocas sejam marcadas por uma relação de início da época versus responsabilidade institucional e não como está a acontecer e como parece vir a acontecer este ano ao fim do 10º mês da época. Quer dizer, é de facto, enfim, só tenho que lamentar, procurando compreender, mas se calhar a comunicação dos dirigentes não tem sido a mais adequada e não temos conseguido levar o governo a estudar, a refletir profundamente, que pressupõe isto tudo, sobre esta situação. O desporto merece muito mais e o desporto já deu muito mais à autonomia do que a autonomia tem dado ao desporto. E, portanto, é preciso temos que continuar reivindicativos, porque a razão está do nosso lado. E dizer ao governo que nesta luta só pode haver dois vencedores, a região e as instituições. Aqui não há ninguém por perder. Há claramente uma hipótese de, numa situação, haverem dois vencedores, e é por isso que temos que nos bater. No passado domingo, no jogo do Casa Pia, há chuva, ou vento, ou frio, cerca de uma centena de adeptos. Nos jogos em casa, as pessoas têm marcado presença de forma cada vez mais assídua. Temos outra vez uma onda alvinegra a empurrar a equipa para o regresso à Primeira Liga. Eu penso que um clube centenário como é o Clube Desportivo Nacional carrega uma história de relação com a sua massa adepta e que faz com que momentos decisivos na vida da instituição sejam marcados por uma proximidade muito grande com a nossa massa adepta e os nossos adeptos gostam de expressar isso mesmo, de que estão, digamos, numa aliança de emoção e amor com o clube do seu coração. E, portanto, de facto, foi uma grande satisfação verificar que em condições climáticas adversas que somos capazes, como eu digo, quem ama sofre e, portanto, o sofrimento faz parte do amor e foi isso que se verificou ainda no passado domingo no Casa Pia. Espero no próximo sábado ter ainda mais adeptos no estádio a apoiar aqui. O que eu esperava é que o estádio da Madeira estivesse sempre cheio de adeptos e sócios do Nacional, consubstanciando, digamos, durante o espetáculo,
um verdadeiro segundo jogador, o 12º jogador da nossa coletividade, e portanto sabendo que isso, enfim, só em situações muito especiais poderá acontecer, mas que se aproxime deste desejo, acho que sim. E vamos ter, até associado, digamos, um pouco ao nosso aniversário, tenho a certeza que essa referência histórica de memória trará também muito mais adeptos à chupeira. Uma mensagem para todos aqueles que sofrem pelo Clube Desportivo Nacional. A minha mensagem, digamos, aqueles que sofrem, digamos, que esse sofrimento tenha cada vez mais uma correspondência da parte de todos os profissionais e de todos aqueles que administram o clube, no sentido de lhes darem uma compensação forte perante esse sofrimento, que seja um sofrimento compensador, e portanto é para isso que estamos cá, e portanto contar com que da nossa parte tudo faremos para que o satisfazermos, digamos, essa parte da equação. Foi a entrevista da semana com o Presidente do Clube Desportivo Nacional, Engenheiro Rui Alves. Na próxima semana cá estaremos para mais uma entrevista da semana.